Que maravilha! Chato pra... Não, não, isso não é um programa da GNT. Então não é chato pra comer, é chato pra Cacildes. Pois é, hoje é dia 10/7, são 8 horas e 14 minutos. No meu laptop aqui, no meu relógio, tá marcando 8 horas e 23 minutos. Tem que corrigir isso. Seguinte, ó, acordamos num país endireitado. Nossa, eu respirei, abri a janela para poder respirar, senti um ar, uma lufada da direita, assim, aquela coisa assim que me contagiou. Que coisa linda, maravilhosa. Gente, minha libido disparou. Donald Trump aplicou um tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais, graças a esse conluio, essa conspurcação que o Eduardo Bananinha, aquele chupetinho da família Bolsonaro, está fazendo lá nas terras do tio Sam. Eu estou falando diretamente a respeito do tarifaço. Né? Poderíamos falar a respeito das empresas do tio Sam, como a empresa do Donald Trump, né? A mídia social do Donald Trump, já que depois que ele foi banido do Twitter, logo após o pleito anterior, né? Assim que terminou o mandato dele, ele foi banido do Twitter. Aí depois, o tempo passou, ele criou uma mídia social para ele, já que ele não podia acessar o Twitter e tal. Agora ele usa essa empresa para poder promover essas pequenas intifadas contra a soberania do Brasil no que se refere ao STF. Mas esse vídeo não é sobre o STF, esse vídeo é sobre a canalice do Eduardo Bolsonaro, que já passou da hora do Congresso Nacional de mover uma reação, um movimento nacionalista democrático, social-democrático, liberal. Eu particularmente preferia que fosse um movimento nacionalista revolucionário de esquerda para depor toda essa corte, esses picaretas que estão no Congresso Nacional, aquele covil de ladrões lá em Brasília. Mas a foca aqui é outra. O Dudu Bananinha nos deu uma oportunidade junto com o Donald Trump. O Donald Trump mirou no Brasil para acertar a China, mirou no Brasil para acertar os BRICS. Então eu vou rapidamente aqui nesse vídeo, em 3 minutos, temos agora menos de 50 segundos, veja só, né? Ninguém te contou, mas o Flamengo, dias atrás, vendeu o jogador Gerson para um time da Rússia. Mas como que esse time da Rússia irá pagar o Flamengo, aqui no Brasil, se a Rússia está totalmente embargada, tarifada por conta da guerra da Ucrânia? Então o que a Rússia fez junto com a China, o Irã, o BRICS, o Brasil, os BRICS, criaram um mecanismo de pagamentos alternativos para poder burlar o SWIFT, que é utilizado como instrumento de opressão imperialista. O tio Sam está desesperado, está caindo, atirando para todos os lados, porque está perdendo dinheiro. A partir do momento que você faz uma transação comercial com um país de fora e você não coloca o dólar como moeda de pagamento, você consegue fazer o quê? Você faz o pagamento em moeda nacional, graças a quem? Aos BRICS. O Flamengo está se fazendo dos BRICS. E o que isso tem a ver contra nós? Porque o canalinha do Eduardo Bolsonaro, que eu já repito mais uma vez, temos que caçar o mandato desse cara no Supremo Tribunal Federal, já passou da hora. Dizem que defendem os interesses da nação, que são patriotas, mas estão conspurcando contra a soberania nacional. Todos os países em que o Donald Trump tentou intervir na questão interna, sua soberania interna, nas suas eleições, em todos, o resultado foi contrário aos interesses do Donald Trump. Em todos. Canadá e todos. Então, aqui o Brasil, talvez nós estejamos vendo a família Bolsonaro e o Donald Trump entregar a reeleição no colo do Lula. Pode ser que seja. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, e eu já vou concluir. O Arminio Fraga, um dos porta-vozes da Faria Lima, embora ele tenha a empresa de investimentos dele, a Gávea Investimentos no Rio de Janeiro, foi presidente do Banco Central do Fernando Henrique Cardoso. Ele falou uma coisa ontem à noite, que a metáfora que ele utilizou era um mico-leão contra um gorila de 500 quilos, que é o Donald Trump, esse troglodita responsável pelo genocídio na Palestina, já que ele fornece as armas, a tecnologia militar, a tecnologia eletrônica e tudo mais para Israel promover aquela limpeza étnica na faixa de Gaza, na Palestina, no Líbano, na Cisjordânia e tudo mais. E aí, o que acontece? O Arminio Fraga falou uma coisa que chama atenção. O governo brasileiro não fez o dever de casa. Então pode ser que nós estejamos vendo o Donald Trump e o Dudu Bananinha entregar a reeleição para o Lula ou quem este o indicar.
Pode ser, mas nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade, a responsabilidade dos congressistas, a responsabilidade do governo, que é criarmos um projeto de nação, um projeto que recupere a nossa soberania, um projeto que implemente a nossa soberania em todos os lados, de todos os botões, seja a nossa soberania na área farmacêutica, seja a nossa soberania militar, a começar a resgatar pela Vibras, que o governador Tarcísio essa semana está, por meio da sua procuradoria do Estado aqui em São Paulo, agindo contra os interesses da recuperação da Vibras, que é uma empresa militar brasileira, que é a nossa menina dos olhos de ouro. Pois então, o Trump está prejudicando, poderá prejudicar esse tarifaço ao estado de São Paulo, que é um estado industrializado, poderá prejudicar Minas Gerais, que é de onde vem a maior parte do aço, a matéria-prima do aço brasileiro, poderá. O Trump quer uma negociação direta com ele, já que ele sabe que o Tio Sam tem condições de oprimir e persuadir para ter maiores benefícios, porque ele está preocupado com a balança comercial dele. Só que a balança comercial do Brasil com o Tio Sam é deficitária, porque nós importamos mais do que exportamos para ele. E nosso problema é justamente isso. É que nós aqui, o Brasil é um grande latifúndio da agroindústria. Nós exportamos matéria-prima e importamos tudo que é de lá pronto, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Sobre aquilo que alguns chamam de desindustrialização, outros chamam de outras coisas, mas fiquemos nisso. Participação no PIB, outrora, até ali na reabertura democrática 88, ali em torno de 30%, hoje já é menos de 12%. Participação no PIB das indústrias brasileiras. Qual o projeto de nação que nós queremos? Donald Trump está nos entregando uma oportunidade? Está. O que nós iremos fazer com ela? O presidente Lula e a trupe dele, pode ser que eles peguem essa oportunidade e trabalhem isso para o ano que vem para se reelegerem. Isso está errado? Não. Mas nós não podemos isentar o governo, que já está aí no seu terceiro mandato, né, do presidente Lula, mais 2 da Dilma, e não mudou, não transformou as instituições, não transformou os rumos da nação, não liderou um projeto de desenvolvimento nacional, não recuperou a nossa soberania, não nos deu autonomia em vários setores. Então, presidente Lula, caso você queira se aproveitar da oportunidade, é um direito dele, é um direito nosso. Qual o direito nosso? De não nos submetermos, não aceitarmos essa rendição incondicional, rendição ideológica, rendição moral a essas medidas do Império do Tio Sam. Não basta apenas resistir, nós temos que contra-atacar. Esse negócio de só resistência é um bordão liberal. Somos resiliência, não tem um bordão liberal mais forte que esse. Somos resiliência, fica lá todo mundo no casulo, fechado, e aí? Está na hora de nós contra-atacarmos. E qual é o nosso projeto de soberania nacional que nós iremos construir para os próximos 50 anos, a começar a partir de já? Pense nisso. Um abraço a todos.